Nós te coroamos como nossas rainhas. Viva Nossa Senhora! Ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles disseram: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, continuamos a leitura e a meditação do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, o considerado discurso ou sermão das parábolas. Nós já dissemos para vocês que o Evangelho de São Mateus ele tem essa metodologia de dividi-lo em 5 partes, em 5 discursos ou 5 sermões. 5 a 7, Sermão da Montanha. O 10º, Sermão Missionário. O 13, Sermão das Parábolas. 18, o Sermão Eclesial. E o 24 e 25, o Sermão Escatológico. Estamos aqui rumando ao final do capítulo 13, que, como disse a você, é o sermão ou discurso das parábolas. E as parábolas são esse meio, essa forma que Jesus utiliza para falar às pessoas do reino dos céus. Imagine que Jesus está trazendo uma novidade tão grande, um novo tão novo, desculpa a redundância, mas que as pessoas tinham que entender. Ele está trazendo algo que não era comum de se dizer. Talvez a temática de reino de Deus, de reinado de Deus, tempos messiânicos, o povo conhecia essa linguagem. Isso já é uma linguagem bíblica, da tradição do Antigo Testamento. Mas da forma com que esse reino se revela, ninguém mais, como Jesus, ou tão bem quanto ele, ensinaria. Então ele diz essas histórias, interessante que ele utiliza exemplos da terra para falar das coisas do céu. Ele usa uma linguagem profundamente humana e natural para explicar coisas divinas e sobrenaturais. Por isso que ele é um mestre diferente. Por isso que ele é mais do que um mestre. É Deus que se revela em pessoa. Então a sua palavra, a sua linguagem, as suas explicações é para que chegue na vida das pessoas o necessário esclarecimento
do que significa o reino de Deus ou o reino dos céus, para que as pessoas que assim, como destinatárias dessa mensagem, possam acolher o bem. Entendendo bem, acolhê-lo também de forma boa e disposta. E hoje Jesus conta essas parábolas, comparando o reino dos céus como um tesouro escondido, como um comprador de pérolas preciosas, mostrando assim esse valor extraordinário do reino de Deus, diante do qual vale a pena a gente trocar os nossos valores para aderi-lo. Aquilo que nós consideramos em nossa vida como valores, como posses, como bens, entender que não chega e nunca chegará à altura do valor que é o reino de Deus. O que nós temos neste mundo, que obviamente é dado por Deus, as coisas materiais, os bens, que nós até caracterizamos ou os reconhecemos como providências de Deus na nossa vida, nada disso que nós temos nesta vida se compara, se iguala, se assemelha à grandeza desse reino de Deus, pelo qual vale a pena a gente dispor de tudo isso. E é isso que Jesus quer que aquela multidão, que aqueles discípulos e que a gente hoje, ouvindo uma palavra como essa, entenda bem. O reino dos céus, meus amados, é para todos. O reino de Deus é um dom para todos. Agora veja que na linguagem mesmo de Jesus, quando ele vai falar cumprindo essa mensagem dessas parábolas, quando ele diz, assim vai acontecer no fim dos tempos, os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus no fornalho de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Veja, Jesus fala muito claro, repito, o reino de Deus, o reino dos céus, é um dom para todos. Porém, existem exigências próprias para que eu, que acolho essa mensagem de Jesus, entenda que preciso fazer a minha parte para receber esse reino. O reino dos céus é um dom para todos, mas não é algo que se dê de qualquer jeito. Mas não é um dom, não é um presente que se receba de qualquer jeito, de que se traz de qualquer forma, não. Lembra da palavra de Jesus também. Vinho novo e odres novos. Pano novo para uma roupa nova e retalhos novos. Essa novidade que Jesus traz para que nós a recebamos, é preciso também uma responsabilidade pessoal, um empenho, um interesse, uma determinação no coração de cada um que acolhe essa palavra para dizer, então eu preciso me enquadrar, eu preciso me reconhecer dentro desse reino. O reino de Deus é uma realidade para todas as pessoas, mas as pessoas, todas a quem são destinadas o reino, precisam se reconhecer nele. Eu não posso fazer parte do reino de Deus de qualquer jeito. Por isso a temática da conversão. Nós precisamos, dia após dia, de um processo de mudança, de santificação, de aperfeiçoamento da própria vida, para que a gente possa se ajustar no reino de Deus. Eu não posso ser quem sou de qualquer jeito, nesse reino novo que Deus me dá, como possibilidade de pertença. Eu preciso mudar. Eu preciso me converter. Eu preciso me reconhecer nos critérios e exigências desse reino. Olha outra palavra do Evangelho que nos ensina também a entender isso. A porta para o reino, para o céu, é estreita. Tem que haver uma exigência no processo da entrada, como responsabilidade pessoal. Nós precisamos deixar muito do que é muito nosso para aderir àquilo que Deus nos oferece. Olha o exemplo desse homem. Ele encontrou um tesouro
tesouro no campo. Ele volta e entende que tudo que ele já tem é infinitamente menor do que o valor do tesouro. Então ele abre mão do que tem para receber o que Deus lhe dá. Veja o ato da renúncia. Quando nós entendemos que o reino de Deus, ou como diz Paulo aos Colossenses, que as coisas do alto são preciosas, necessárias e preciosas para todos nós a quem Deus oferece, nós temos que abrir mão de muita coisa. Imagina, nós temos um único coração. Todos, isso é próprio da natureza humana, temos um único coração. Com o espaço específico desse coração. Se eu encho esse coração daquilo que eu quero, quando Deus me oferecer, quando Deus providenciar o que Ele quer para mim, que espaço Ele vai ter nesse coração que eu já enchi? Que espaço Deus vai encontrar na minha vida quando eu já preenchi todo esse espaço com o que eu quis, com o que eu busquei, com o que eu escolhi? Deus, veja bem, respeita inclusive a nossa liberdade. Olha o Apocalipse. Eis que estou apontado. O nosso Deus, quando percebe que o nosso coração, Ele nos ajuda para que tenhamos o coração aberto. Mas quando Ele vê que nós fechamos de propósito, porque infelizmente o ser humano tem liberdade para isso, Ele não força. Ele bate, Ele pergunta, posso entrar? Tem lugar para mim? Dependendo da nossa resposta, Ele entra ou Ele vai em busca de outros corações. Deus não ocupa um lugar que não lhe é dado. Deus não força em estar onde Ele não é aceito. Então, amados, essas parábolas, essa palavra de hoje, nos pede para olhar para a nossa vida e talvez fazer uma avaliação de como estamos fazendo as nossas escolhas. O que escolhemos, o que buscamos, o que conseguimos, o que encontramos, tem nos feito melhores, tem nos feito mais de Deus, mais abertos para a sua graça, ou tem nos fechado? Ou tem inclusive barrado a entrada do próprio Deus quando Ele precisa vir ao meu coração? Entenda isso. Nada do que temos, por melhor que seja, ainda não é o tudo que nós necessitamos para uma verdadeira realização humana. Somente o dom de Deus, somente a oferta de Deus, somente a graça de Deus é suficientemente grande para preencher o coração de um ser humano. Podemos até ter muito, mas não temos tudo. Salomão entendeu muito bem isso. Deus deu a liberdade para que ele pedisse. O constituiu rei do seu povo. A oração de Salomão nos ensina um ato de humildade. Porque ele pediu saber, ele não pediu bens, ele não pediu vida longa, ele pediu simplesmente sabedoria para governar o povo que Deus tinha colocado ao seu reinado, ao seu serviço. Como quem diz, Senhor, basta-me saber, ter sabedoria para governar o teu povo, se por um dia, uma semana, um ano, pelo tempo que se eu souber governar, para mim eu já recebi o que precisava. Essa oração de Salomão agradou a Deus. E ele disse, que você não me pediu coisas, que você não me pediu tempos, eu vou te conceder. Eu vou te acumular daquilo que você nem me pediu. Você vai receber o essencial. E para você, Salomão, você tem a sabedoria, sim. Você vai ser um rei sábio. Mas, além disso, você vai receber aquilo que seu coração, sem nenhuma soberba, não desejou na sua oração. É como diz o próprio Evangelho, irmãos. Isso serve para levarmos essa palavra para a nossa vida. Busquemos, primeiramente, o reino de Deus. E todo o acréscimo nos será dado por sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.